Boa noite a todos. É sempre prazeroso e intimidante fazer palestra aqui no Kardec. Eu não posso deixar de dizer da minha satisfação em voltar a esta casa. Quando eu digo voltar, não é só em relação à última palestra que eu fiz, mas é porque na minha adolescência, lá longe, lá atrás, eu também estudei aqui. No tempo em que o meu professor foi o Sr. Eliseu Rigonati. Então, eu tenho um afeto muito grande por esta casa, pelos companheiros que trabalham nesta casa e que compõem conosco a direção atual da USE, da União das Sociedades Espíritas, em que o trabalho voluntário grandifica, glorifica a doutrina espírita. Eu vou sair daqui, senão eu fico muito de costa, né? Pronto. Eu escolhi para falar para vocês um tema que é bastante comum. O problema é que quanto mais a gente pensa em Jesus, mais a gente se apaixona pela figura dele. A gente gosta de ler romances, gosta de ler mensagens, gosta de ler assuntos doutrinários, filosóficos, mas quando a gente toca em Jesus, ele preenche a nossa vida. Então, hoje eu escolhi falar sobre Jesus e sobre o Evangelho de Jesus em nós. A primeira coisa que eu desejo lembrar a todos é o significado da palavra Evangelho. Todos nós falamos o Evangelho de Jesus, mas a gente tem nas mãos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso Allan Kardec, e, no entanto, Jesus não escreveu nenhuma daquelas palavras. Foram os evangelistas que escreveram e contaram as passagens e os fatos que envolviam Jesus. Então, por que a gente diz Evangelho de Jesus? Por que a gente diz Jesus e o Evangelho? Por que a gente diz o Evangelho segundo o Espírito? O que significa essa palavra Evangelho? Nós vamos começar por aqui. Evangelho, desculpem, é uma palavra que veio do grego. No grego, é uma palavra composta de duas outras. Em grego, ev, ou eu, que escrevia com U, não é? Mas significava um V, entre o U e o V, significava, em grego, como vocês veem ali, ev, significava bom. E anhelion significava, em grego antigo, mensagem. Ainda significa. Então, na verdade, quando a gente fala evangelho, a gente quer dizer que é o portador de boa mensagem. E vejam que coisa, por que a gente fala em anjo, em ângelo? Porque vem dessa palavra aqui, angelion, que significa mensagem. O anjo é o mensageiro de Deus. Então, o evangelho, que em grego escreve daquele jeito, euangelion, significa a boa mensagem. Significa a mensagem, a boa nova, que é uma expressão que a gente tem também muito conhecida no meio espírita. E por que eu escolhi do lado essa pintura muito linda de Jesus falando no templo aos mais velhos, não é? Aos rabinos mais velhos? Porque Jesus, desde muito cedo, trazia no seu coração e por isso transmitia pela sua boca. Isso ele também dizia, que a boca diz daquilo que o coração está cheio. Como ele tinha essa boa nova dentro dele, eram essas as palavras que Jesus sempre falava. Mas por que boa nova? Por que boa mensagem? Por que o Evangelho passou a ser considerado o portador dessa boa nova, dessa boa mensagem? Não é só porque Jesus, já criança, falava aos mais adultos
com grande propriedade sobre o reino de Deus, sobre o Pai. Mas é também porque ele trazia uma proposta de mudança. Por isso era uma novidade, não é? Era uma boa novidade, uma boa notícia. Então, Jesus ali, falando no templo aos mais velhos, para justamente ser o transmissor da boa mensagem. Quando eu disse a vocês que a Boa Nova tem essa proposta de mudanças, quando a gente vai conversar com alguém, a gente não diz isso, olha, eu vou te trazer uma boa notícia. A boa notícia é alguma coisa que modifica o estado anterior. Às vezes a pessoa está lá chateada com alguma coisa, a gente fala, eu vou te contar uma coisa muito legal. E a gente propõe a mudar aquele estado em que a pessoa está. A mesma coisa faz o Evangelho na nossa vida. Ele propõe mudar em nós alguns conceitos que até então vigoravam por causa dos 10 mandamentos de Moisés. Apesar dos profetas, de muitos profetas, depois de Moisés e até Jesus, terem dito sempre que viria um Messias trazendo uma novidade, trazendo uma boa nova, trazendo uma mensagem diferente. Que mensagem Jesus trouxe diferente na época em que ele esteve entre nós? A primeira novidade foi justamente o conceito de Deus. Até aquela época vigorava o conceito de Deus que existia através dos 10 mandamentos coletados por Moisés. Era um Deus temerário, um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus de quem a gente tinha que ter medo. As pessoas até então, antes de Jesus, temiam a Deus, não amavam a Deus. Temiam. Porque no conceito de então, Deus era uma entidade que castigava. Jesus vem e transforma esse conceito, dizendo às pessoas que Deus não era vingativo, que era a lei que se aplicava à conduta do ser humano. Que Deus era um pai e que não existia pai a quem um filho pedisse pão e ele entregasse pedra. Então, o conceito de Deus, daquele Deus temerário, daquele Deus que impunha medo, daquele Deus que castigava as pessoas, aparece com Jesus, um novo conceito de uma divindade maior do nosso Criador. Um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de generosidade. Um Deus que falava em perdão, não falava em vingança. Essa foi a primeira modificação na postura da época. Jesus com um novo conceito sobre Deus, sobre o nosso Pai. O segundo conceito, e por isso consequente ao conceito do próprio Deus, é o conceito do reino de Deus. Porque todos até então acreditavam que o reino de Deus fosse um lugar, em algum espaço, onde, depois que nós morrêssemos, seríamos recolhidos. E ali, naquele espaço, estaria então alguém responsabilizado em julgar quem era bom, quem não era, quem ia para o inferno, quem ia para o paraíso. Não é? Era esse o conceito que se tinha. Aquele que errava ia arder nos fogos do inferno. Aquele que acertava se sentava ao lado de Deus. E Jesus vem também modificar esse conceito, que era um conceito de medo, imposto pelo medo também, dizendo que não, que o reino de Deus estava dentro de cada um de nós. Porque se nós somos criaturas de Deus, nós temos dentro de nós uma centelha divina que nos identifica como criatura ao nosso Criador. Então, essa
ponte de ligação que existe entre a criatura e o Criador faz de nós um espaço também geográfico, que é o nosso corpo, é a nossa mente, e um espaço espiritual onde habita Deus. Por isso, então, Jesus dizia que o reino de Deus não era um reino externo, mas era um reino interno, que cada um podia cultivar e saber, então, regar, cultivar e poder fazer frutificar. Esse foi o segundo conceito que abalou a época, o conceito do reino de Deus. A terceira grande modificação foi uma modificação decorrente desses dois conceitos anteriores. Porque os valores morais da época, todos tiveram que ser modificados. O conceito de família, o conceito de amor, o conceito de casta, o conceito de tribo. Nós sabemos que Jesus era da tribo de Davi, uma das 12 tribos de Israel. Mas eram 12, ele era de uma. Então, os valores morais que Jesus traz abala a vida de todos os que o cercavam e souberam da sua existência na época. Uma quarta mudança que Jesus propõe é de que nós tínhamos que nos desapegar à matéria. Por isso ele incentivava os cristãos a não se abalarem quando eram condenados à morte pelos leões no circo, enquanto a grande população aplaudia e se divertia com isso. E os novos cristãos, quem sabe alguns de nós, entravam cantando em louvor ao Deus que eles tinham conhecido de forma diferente através de Jesus. Um Deus de amor que receberia com os braços abertos, que encararia o sacrifício como um passo a mais na evolução de cada um. Por fim, quando Jesus chega, resumindo todas as mudanças que ele propõe, ele vem dizer que era necessário que nós praticássemos o amor. O amor foi o tema central da figura de Jesus. Jamais se falou tanto em outra prática no mundo todo, em todas as épocas da civilização, do que foi falado a partir de Jesus. O amor como prática de conduta de vida, como prática de conhecimento do outro, de respeito pelo outro. O amor incondicional, o amor inclusive aos inimigos. Essa era a proposta de Jesus. Por isso ele era chamado de Boa Nova, por isso era chamado de Evangelho, quando ele se propunha a falar para multidões. E vocês imaginem, o Novo Testamento está repleto de citações em que Jesus falava a multidões. E diz lá, 5.000 pessoas mais ou menos. 5.000 é um bocado de gente, não é? Enquanto nós estamos aqui hoje, Abilinho? Quantos? Mais ou menos 500. Vocês imaginem que quando Jesus ia falar, tinha 10 vezes o que tem aqui. Mais ou menos 5.000. Sem contar as vezes em que ele dividia pão, dividia peixe. E tinha assim, um pouquinho de pão, 2, 3 peixes, e dava para todo mundo. Então, Jesus vem revolucionar os tempos da época. Por isso a gente diz, então, que ele trouxe a Boa Nova. Bem, eu não posso deixar de lembrar a vocês o contexto geral em que Jesus esteve entre nós. Jesus, dentro de um contexto histórico, ele vem numa época na história do mundo em que a civilização romana estava presente no Oriente. O Império Romano dominava toda aquela região. Então, a história nos conta
que Jesus veio para uma região do planeta em que as pessoas eram subjugadas, eram dominadas por uma cultura diferente. E uma cultura de força, uma cultura de poderio, que era o Império Romano. Também preciso lembrar a vocês que, geograficamente, aquela região do Oriente era uma região muito inóspita. Muito inóspita. É uma região onde embora haja lagos, haja alguma coisa de água, muitos poucos rios banhavam a região. E com isso, pouco era o que se produzia. A população da época se abastecia de pão, que era feito com água e farinha, uma farinha que fazia um pão duro. Se vocês acham o pão hoje italiano duro, vocês não lembram mais como é que era comer aquele pão. Era bem duro, né? Porque era farinha e água, e aquilo era assado. Virava quase um tijolo de duro, né? Frutas, muito figo, muita azeitona que eles comiam no pão. Então, quem gosta de comer azeitona misturada no pão, é a lembrança daquele tempo, né? E alguma carne principalmente de ovelha, porque eles pastoreavam as ovelhas. Era a carne possível de se comer, não é? Era uma região, portanto, inóspita, difícil de alguém ali sobreviver bem. E comiam também muito peixe, por causa das águas de Genezaré, de outros lagos ou de outros pequenos rios que passavam por ali. Economicamente, eu já disse para vocês que a região era uma região dominada pelo Império Romano. E os judeus, a população de Israel todinha, tinha que pagar tributos muito altos para o Império Romano. As pessoas da região, as pessoas nascidas ali e que trabalhavam para o Império Romano, como Nicodemos, como Mateus, o nosso Mateus evangelista, que também era publicano, também era cobrador de impostos, eram muito mal vistos por todos, porque a população sofria com aquela taxação muito alta. Tudo que se fazia e que era pouco, tinha que doar para o Império Romano para ele levar embora. Para avivar um pouco a memória de vocês, eu vou lembrar da época do nosso descobrimento do Brasil, quando Portugal, o país responsável oficialmente que descobriu a nossa terra, levava navios pesadíssimos com ouro e pedras preciosas daqui, espoliando a nossa nação na época. Mas a política da época permitia, como na época de Jesus, a política reinante econômica era essa. O Império Romano dominava e, portanto, ele tinha que ser sustentado pela população. E era difícil. Então, tudo isso dava a Jesus um contexto de líder. E as pessoas da época, sempre acreditando que viria um Messias, achavam que aquele Messias tinha o primeiro papel principal de libertar o país do jugo romano. E esse foi o grande equívoco de Judas Iscariotes, que esperava que Jesus, pelo menos até a última hora, se rebelasse e dissesse, não, eu vou daqui para frente agir de outra forma. Mas ele não fez isso. Ele continuou agindo com amor. Bem, esse desenho, desculpem, esse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, para lembrar do contexto, é bem aquilo daquela época, em que as pessoas se sentavam ao chão, em redor de um montinho de tijolos que faziam, né, com barro, para poder comer com a mão alguma coisa.
Era uma vida muito simples e muito dura. Diferente daquilo que os pintores, na época do auge do catolicismo, né, em que os papas patrocinavam os artistas para pintarem aquilo que lhes interessava. Muito diferente disso, por exemplo, que é um quadro que todos vocês conhecem, não é? Esse quadro, pintado por Leonardo da Vinci, é um quadro que tem uma simbologia muito grande por trás. Nós não vamos discutir aqui hoje. Um dia a gente até pode falar sobre isso. Mas hoje eu trouxe só para vocês olharem e verem algumas coisas importantes. Jesus está aqui no centro da mesa e muito perto dele não tem ninguém. Tem um espaço grande aqui entre ele e João. Tem um outro espaço aqui muito grande também entre ele e Tomé. E o interessante é que o fundo da sala foi pintado de tal forma que desse claridade e suporte às suas costas. Em cima, alguma coisa que lembrasse a coroa, como se fosse a coroa colocada sobre Cristo, só sobre ele, sobre mais ninguém. Se alguém sabe, me perdoe, mas nós vamos citar os nomes dos apóstolos, que com certeza a maioria de vocês conhece, né? Esse primeiro aqui é Bartolomeu. O segundo, esse daqui, é Tiago Menor. Este terceiro, já velhinho, careca, André. Este aqui, de barba branca, mas o corpo está aqui no meio, por isso ele é contado aqui. Este é Pedro. Perto de Pedro, sentado aqui, Judas, que era o tesoureiro dos apóstolos, né? E de pé, João, que era o mais novinho de todos. Ele era bem adolescente quando ele passou a seguir Jesus. Do lado de lá, a Jesus no centro. Depois de Jesus, nós temos Tomé, que está com a mão levantadinha, o dedo levantado. Depois temos Tiago Maior, Felipe, Mateus, Judas Tadeu, bem velhinho, e Simão. Nesse quadro, Leonardo da Vinci não pintou, como diz lá em cima, Matias, que teria depois trabalhado como 13º apóstolo. Bem, isso é para mostrar para vocês que, com o passar do tempo, a figura de Jesus passou a ser mostrada conforme interessava a igreja, que era predominante nos últimos séculos. Pergunto agora a vocês, qual era, na verdade, o papel de Jesus dentro daquele contexto que eu citei, com aquele povo simples, com aquela vida difícil, numa região difícil de se sobreviver, dominada pelos romanos? Como é que Jesus agia? O que se esperava de Jesus? Jesus veio principalmente para duas coisas que eu vou citar agora. Primeira, ele veio ensinar qual era o caminho da nossa libertação, mas a libertação espiritual, não a libertação material, que era o que todo mundo esperava, que o Messias viesse para libertar o povo de Israel. Ele veio, portanto, para ensinar a nós qual era o caminho da libertação espiritual de cada um de nós. Tanto que nos evangelhos, João, por exemplo, cita exatamente palavras de Jesus. Eu, dizendo Jesus, né, sou o caminho, a verdade e a vida. Vou repetir. Imaginem a força de Jesus olhando para a gente e dizendo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, a gente tinha que entender desde logo que Jesus era o modelo que nós tínhamos que seguir para chegar até Deus.
Então ele veio primeiro para ensinar isso, que cada um tinha que batalhar dentro da sua estrada. Tinha que limpar as pedras da sua estrada, tinha que iluminar a sua estrada, tinha que melhorar o seu caminho. A segunda proposta que eu quero deixar para vocês é que Jesus, ele não veio dizer só isso, olha, sejam todos sacrificados, que vocês vão ser todos recebidos por Deus. Não era só isso a mensagem dele. A mensagem dele era muito mais profunda. Ele falava também de como ele estava proposto, em qualquer época, em qualquer situação, a nos ajudar nesse caminho evolutivo. Tanto que muitas vezes, não foi só uma, muitas vezes, ele disse exatamente isso que está citado por Mateus. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Ele sabia que todo mundo sofria, que todo mundo tinha uma carga pesada para carregar. E que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas. Vejam, ele nunca falava da matéria, ele falava sempre da parte espiritual. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, por mais difícil que seja o momento em que a gente esteja passando, a gente tem que lembrar que é muito leve em relação a tudo o que nós mereceríamos passar. Se a gente está achando que o momento está difícil, penoso, vamos lembrar que Deus é tão generoso que Ele só dá para nós o peso que as nossas costas conseguem carregar. Ele não dá mais. Mesmo que a gente peça, que é uma coisa que a gente tem até informação na literatura espírita, quando muitas vezes, na espiritualidade, na erraticidade, na hora de fazer o planejamento de uma nova existência, naquela alegria e naquela euforia de saber que vai poder reencarnar e consertar alguns erros, né? O espírito diz assim, não, pode por aí que eu aguento. Aí os responsáveis, né, pelo planejamento falam, não, vamos um pouquinho de cada vez, parceladamente. E aí a gente vem e encontra com aquele marido difícil, ou então arruma uma sogra que é um espinho, ou então tem um filho que nos dá muito problema, ou então a própria vida é difícil, a gente fala, mas tem gente que ganha as coisas tão fácil, eu batalho e nunca tenho o que eu quero. Era só uma parcela. Então, nós temos sempre que nos lembrar disso. Bem, Jesus, por causa desses conceitos todos, me levou a levantar 2 conceitos que eu gosto muito de lembrar, peço que não se esqueçam jamais, e que ilustram exatamente os papéis que Jesus veio cumprir. Um dos conceitos eu tirei de um livro, O Consolador, que foi ditado por Emmanuel, ao nosso Chico, e o outro conceito eu tirei da Agenda Cristã, que também foi ditado ao nosso Chico, mas aí por André Luiz. No Consolador, na questão 225, Emmanuel explica o que seja o Evangelho. E ele diz o seguinte, o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O Evangelho é como se fosse um manual para a gente saber como evoluir e como ir para cima. Para ascender, para ir para cima. O aprendizado na Terra, quer dizer, o Evangelho foi colocado entre nós para isso, aqui no nosso planeta. Para os planos superiores do ilimitado. Quer dizer, há muito ainda para a gente fazer, mas muito mais. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Ou seja, se nós usarmos esse manual de conduta,
Se a gente usar esse manual de instruções, os aparelhos que a gente compra vêm com manual de instrução, não vem? Que, aliás, cada dia está mais complicado. A gente tem que estudar para entender como é que faz com um aparelhinho, como é que usa o computador, como é que faz para acender não sei o quê, não é? Por que a televisão está com o som daquele jeito, a gente não sabe regular. Tudo vai complicando, não é? Mas o Evangelho também é um manual de instruções para o nosso comportamento, para que ele possa nos ajudar a sempre andar em direção ao alto, a caminhar evolutivamente. Esse é o conceito de Evangelho que Emmanuel traz nesse livro, o Consolador. Na Agenda Cristã, na lição 28, André Luiz diz o seguinte, para Chico, para ele escrever e passar para nós. Esclarecer não é discutir. Opa, vamos ler de novo. Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Ou seja, esclarecer, quando nós vamos esclarecer alguém, a gente não tem que gritar com a pessoa, a gente não tem que discutir, a gente tem que explicar com carinho, com espírito de boa vontade, aquele assunto que a pessoa ainda não domina. E se nós vamos esclarecer, é sinal que nós dominamos. Se nós sabemos mais, nós temos que ter mais boa vontade para ensinar. Nós temos que ter mais paciência para ensinar do que para aprender. Termina André Luiz dizendo, ajudar não é impor. Gravem isso. Ajudar não é impor. Eu não consigo ajudar o crescimento de um filho se eu impuser as normas para ele sem razão. Eu tenho que esclarecer, eu tenho que explicar por que ele não vai sair aquela noite. Eu tenho que explicar por que ela não vai usar aquele vestido. Por que não vou comprar aquela coisa. Eu tenho que esclarecer, mas sem discutir e sem impor. Porque ajudar, auxiliar, não é impor. Ajudar é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Isso é ajudar. Ajudar é servir. Nós somos serviçais de Jesus. Como ele foi de todos nós já, né? Bem, esses conceitos eu pus aí para vocês não se esquecerem, porque é uma palavrinha mágica nesses conceitos, que é auxiliar, ajudar. E aí, quando a gente fala de ajuda, eu quero lembrar vocês que tem 2 tipos de ajuda, principalmente. Há vários, mas 2 principalmente. A ajuda que eu presto a mim mesma quando eu percebo que eu estou errada e eu preciso corrigir o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu provoquei. É uma autoajuda. Uma outra modalidade, um outro tipo de ajuda, é quando a gente se propõe a ajudar o outro. Então, é uma ajuda alheia, não é mais uma autoajuda. Mas vejam, é ajuda da mesma forma. A ajuda pode ser para dentro de nós, como pode ser para fora. Ambas modificam a nossa vida. Se eu primeiro provoco em mim uma mudança interior, todos que estão ao meu lado vão sentir. Todos vão gostar mais de mim. E aqueles que não gostam de andar corretamente vão se incomodar com a nossa presença. Porque a nossa presença vai ser honesta, séria, transparente. Se a gente começa a modificar-se, mas pensando em ajudar os outros
aquilo se reflete também em nós. Porque eu começo a ajudar os outros e começo a perceber que a vida do outro é muito mais difícil do que a minha. Desculpe, mas eu vou lembrar um caso que eu tenho certeza que pelo menos metade daqui da plateia conhece. Existe uma senhora que mora na rua, no centro da cidade. Todo mundo já viu essa senhora? Eu soube, ela vive na rua. Ela, inclusive, quando ela encontra alguma torneira, ela tem uma latinha, fica e brinca de jogar água para poder passar o tempo, né? As informações que a gente tem sobre a Dona Terezinha é de que ela foi uma enfermeira e acabou na rua. Quem se aproximar hoje da Dona Terezinha vai ter problemas de náusea, porque ela cheira tão mal. Ela não deve tomar banho há anos, mas ela não aceita ajuda de ninguém. Nós já tentamos trazê-la para dentro do nosso prédio, nós temos um local onde os funcionários usam, a gente já propôs, ela falou, não quero. Ela se nega a ser ajudada. Então, a ajuda, ela parte das pessoas, mas ela precisa encontrar um campo fértil. A semeadura, nessa hora, tem que encontrar um terreno bom, porque senão, não adianta. Ela, por exemplo, não quer ser ajudada. Quem é ajudado no lugar dela? É perdida essa ajuda? Não. Os espíritos que estão à sua volta são ajudados. Então, a piedade com que a gente trata um semelhante, ela produz um bem-estar nos outros e depois na gente mesmo. Porque depois a pessoa vai falar, puxa, vai lembrar sempre dela, vai fazer uma oração em favor dela, né? A pessoa vai receber aquela vibração melhor. Então, de alguma forma, isso vai modificando a nossa vida. Bem, então essas duas modalidades de ajuda, a ajuda pessoal e a ajuda fraterna, são modalidades que nós praticamos. Por quê? A ajuda tem essas duas direções, a direção para dentro e a direção para fora. Bem, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, ditado ao Abel Gleiser pelo espírito de Cairbar Schutel, há um elenco muito grande de conselhos que Cairbar dá para o leitor, dizendo da necessidade ou da possibilidade que nós temos de acatar algum conselho desse e tentar colocar em prática. Eu não vou me detalhar em cada um, mas eu vou ler o elenco junto com vocês. Primeiro, conselhos de Cairbar. Usar constantemente a autocrítica. A gente tem que se analisar. Toda noite, na hora de deitar, encosta a cabecinha e antes de fechar os olhos e falar boa noite, fala, puxa, o que será que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? É preciso a gente aprender a se analisar, para a gente se conhecer. Sócrates já disse isso 400 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Não interessa muito ficar preocupado em conhecer o outro, se eu não me conheço e eu não sei como ajudar o outro. Segundo conselho, empenhar-se na correção de seu lado imperfeito, mais fácil e simples de ser atacado. Então, olha, conviver com aquela cunhada que não queria que eu casasse com o irmão dela é muito difícil. Mas então, em vez de eu tentar acertar essa faceta, vamos procurar alguma coisa menor para conseguir vencer. Porque às vezes não é nessa encarnação que ela vai aprender a gostar de mim. Com certeza, ela ainda leva dentro dela um pouco do ciúme daquele irmão que numa outra encarnação pode não ter sido irmão. Pode ter sido um seu marido, um seu filho, um seu pai.
Então, não vamos querer de hoje para amanhã sair daqui dizendo, não, eu vou reformar a minha vida, a partir de amanhã, eu quero me dar bem com o meu chefe dentro do meu trabalho. Ah, não vai. Não começa pelo grande, não, começa pelo pequeno. É mais fácil. E aí a gente se anima, a gente se encoraja, a gente se fortalece, né? Terceiro, começar, portanto, a agir. Quer dizer, a gente primeiro tem que escolher, tem que se analisar, tem que ver qual que é, depois começar a agir para corrigir o menor defeito. Eu pus menor entre aspas de propósito, porque defeito é defeito, não tem maior nem menor, né? Mas eu pus o menor porque é o mais fácil de ser corrigido. 4. Como praticar o evangelho? Aprendendo a ouvir conselhos alheios. Que difícil, não é? É difícil. A gente às vezes está cheio de problema, a pessoa fala assim, olha, mas sabe o que eu acho? A gente fala, o que ela tinha que vir falar isso agora, né? E a gente é obrigada a ouvir. Na verdade, ouvir conselhos alheios é muito bom, porque a gente vê um outro lado daquilo que a gente pretendia praticar. Mesmo que a gente não faça, mesmo que a gente não pratique aquilo que a outra pessoa nos aconselhou a fazer, é importante que a gente ouça, pelo menos pelo respeito cristão, pela solidariedade, pela fraternidade de ouvir o que o outro tem a dizer. Da mesma forma, como quando a gente vai falar com alguém, a gente quer que o outro preste atenção. 5º conselho, ser flexível diante das situações. A gente é? Não, né? Infelizmente, quando a situação aparece, o fato acontece, a gente quer que se resolva do meu jeito. Existe até um ditado que é um ditado brincalhão, né? Não, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, desde que seja aquilo que eu estou pensando. Não é? A gente tem que aprender a suportar as larvas, se a gente quiser ver a borboleta, dizia o Pequeno Príncipe, né? Bem, 6º conselho, compreendendo e respeitando os limites alheios. A pessoa pode não ter uma visão muito ampla da situação, mas ela quer colaborar com a gente, ela quer ajudar, ela quer dar um conselho, ela quer se dispor a ajudar. A gente tem que entender o limite daquela pessoa. Qual é a capacidade que ela teve de pensar, de propor para a gente aquela ação. E tem que compreender. 7º conselho, procurar mais perdoar do que esperar ser perdoado. Esse é difícil. Porque quando a gente faz, a gente quer e erra. Quando a gente faz alguma coisa e erra, a gente gostaria sempre que os outros viessem. Não fica preocupado, está tudo bem, não sei o quê. A gente quer isso, a gente quer colo, a gente quer carinho, a gente quer perdão, não é? A gente gosta de ser perdoado. Mas a nossa função no planeta não é ser perdoado. A nossa função é aprender a perdoar. A nossa tarefa aqui é aprender a perdoar. 8º conselho, agir com benevolência. A gente tem que ser bondoso para com os outros. Tem que ser complacente com os outros. Tem que ser tolerantes com os outros. Tem que ser compreensivos com os outros. Benevolência é uma palavra que eu gosto muito. Vem também do latim, que veio do grego, né? Quer dizer, volere bene. Isso em italiano ainda existe. Quer dizer, querer bem. A gente tem que agir com o outro querendo o bem do outro. Isso é que é agir com benevolência. 9º conselho de Carbar. Agradecer sempre a compreensão alheia. A gente não faz isso. As pessoas fazem alguma coisa por nós e a gente faz cara de paisagem, né? A gente esquece de falar, obrigada pela mão que você me deu. Olha, se você não estivesse comigo naquele momento, eu não sei o que teria acontecido de pior. Que bom que você estava do meu lado
porque eu me mantive equilibrada. A gente esquece de agradecer o outro. É preciso aprender a agradecer o outro. 10º conselho de Carbar: ser amigo incondicionalmente. A gente não tem que ser amigo só de quem gosta da gente. A gente tem que ser amigo de quem também detesta a gente. É difícil. Mas não era isso que Jesus falava há 2000 anos? Para a gente amar os nossos inimigos? Ele falava em amar. Ele não estava falando só tolerar. Aqui está assim, ó, ser amigo. Ser amigo é assim, tolerar, compreender, não é? Não precisa muito. Amar já fica mais difícil. E era a proposta de Jesus. 11º conselho de Carbar: não julgar. Quando a gente tiver vontade de julgar alguém, fecha a boca, engole, fala, dessa vez eu não falo, dessa vez eu não falo. Se falar, fala, puxa vida, mas o que eu tinha que falar, não é? Vou tentar me segurar. Da outra vez eu viro, não quero falar, sabe? A gente tem que se esforçar muito para não julgar, não falar de ninguém, né? Não denegrir a imagem de ninguém, não condenar ato de ninguém. Porque tudo que acontece fora de nós não é responsabilidade nossa. É responsabilidade do outro. Então nós não precisamos julgar. A lei de ação e reação vai fazer isso. Último conselho de Carbar: saber dividir o que a gente tem. A gente tem pouco? Divide. Tem muito? Divide. Tem que aprender a dividir. Desde pequenininho. Por isso que é bom que as crianças brinquem juntas, para elas aprenderem a dividir brinquedo, para elas aprenderem a dividir o espaço. Não é? Isso é importante. Bem, essa lista de Carbar fez a gente pensar num resumo. Quer dizer, se a gente pensar em todas as ações, nós vamos ver que o que Carbar fez foi um aprofundamento de uma lista de condutas que, no fundo, é o resumo disso. Que nós temos que amar-se, nós temos que nos amar, e nós temos também que amar ao próximo. Mas que interessante, né? Amar a si mesmo e amar ao próximo. Vocês estão pensando em alguém que já falou isso? Alguém já falou isso, não falou, não? Isso não sou eu que estou contando, né? Quem falou isso? Jesus. Jesus, que a partir dessa figura do santo sudário, daquele linho em que ele foi envolto depois da crucificação, foi feita essa imagem e chegou-se a terceira. Essa seria a imagem, a figura de Jesus na sua época. Um homem moreno, de cabelos longos, repartidos no meio, cor de mel, seus olhos, sereno, mas não é sereno meloso, é sereno com energia. Parece que quando ele olha dentro da gente. Não é? Jesus. Jesus, essa figura divina, que disse exatamente isso quando lhe perguntaram qual era então a lei maior. E ele respondeu então: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e a amar ao próximo como a ti mesmo. Então vejam, ele sempre coloca do lado da pessoa o próximo, à frente da pessoa o próximo. Nós estamos rodeados de próximos. Por isso é importante que nós tenhamos em mente a necessidade de ajudar, de auxiliar a nós mesmos e ao próximo. Afinal das contas, se a gente tiver que resumir quem era Jesus e quem é Jesus hoje para nós, nós vamos pensar que Jesus é um modelo, é um mestre, é um guia, é o pastor das ovelhas de Deus. Ele disse isso,
que nenhuma das ovelhas destinadas a ele por Deus, pelo Pai, estaria perdida. Enquanto nós estivermos perdidos, podem ter certeza que Jesus está batalhando para ver se nos resgata. Ele está tentando nos trazer de volta para o rebanho, para a segurança. Ele é o governador do nosso planeta. Na formação do planeta Terra, ele esteve à frente da formação do nosso planeta. E ele sabia exatamente para que o planeta estava sendo formado. Além disso, Jesus é o espírito mais evoluído que nós tivemos aqui no nosso planeta até hoje. Né? Então, Jesus é esse modelo. Eu gosto muito desse quadro porque Jesus é um foco tão grande de luz que a gente quase não vê o bebê, não é? A gente dá para enxergar o bebezinho? Olha Jesus menininho aqui, ó. Se vocês olharem bem, vocês vão ver o rostinho dele, porque isso aqui, ó, é o braço de uma pessoa que está aqui, ó, que era outra pessoa, aqui, ó, né? Aqui Maria, serena, angelical, José, espantadíssimo com a situação, com a iluminação de Jesus, rodeado de anjos. Então, essa quantidade de luz fazia parte da natureza de Jesus, por causa da sua evolução espiritual. Jesus foi um espírito tão iluminado que para tudo e para todos ele tinha respostas. Quando lhe foi perguntado sobre o que ele queria fazer, o que ele tinha vindo fazer, ele sempre respondia que ele tinha vindo para cumprir a lei de Deus, que era amar sem julgar. Que ele tinha vindo porque ele era filho de Deus, como todos nós somos. E ele falava de Deus como o Pai nosso. Ele não falava meu Pai, ele falava Pai nosso. Foi isso que ele ensinou para nós. Que o Pai era Pai de todos nós. Ele foi o ser que passou pelo nosso planeta que melhor exemplificou por ações a sua teoria, que nem escrita por ele não foi. E por fim, uma outra coisa importante no apostolado, na vida de Jesus, que foi uma vida de apostolado muito curta, de 3 anos apenas, ele sempre esteve à disposição de quem o procurasse. Ele nunca negou ajuda a ninguém. A ninguém. Nem a mulher de Cananeia, que era de uma outra região, de um outro território, fora do território dos judeus. Mesmo assim, Jesus a ajudou, né? A atendeu. A minha pergunta é essa. Quando Jesus foi perguntado por que ele tinha curado alguém no sábado, se o sábado era um dia de repouso para os judeus, segundo o rito judaico, o sábado era o dia do descanso, por que ele tinha trabalhado? Ele respondeu, o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Eu pergunto, e nós? Como nós estamos trabalhando? Quanto nós estamos trabalhando para nos ajudar, para ajudar o próximo? Quanto nós estamos trabalhando? Eu vou encerrar nossa palestra, nossa conversa, embora pareça um monólogo, eu falei sozinha, mas vocês me acompanharam e responderam por pensamento. Esse quadro que eu acho belíssimo, que é José ensinando Jesus a trabalhar na sua carpintaria. Jesus, desde muito cedo, aprendeu a trabalhar. Como nós estamos agindo com as nossas crianças? As nossas crianças estão aprendendo a se levantar da mesa e deixar tudo lá, ou elas estão ajudando a levar o seu prato até a cozinha, a sua mamadeira até algum lugar?
não largar tudo, a tirar o seu sapato e guardar. Como é que nós estamos ensinando as nossas crianças? Porque o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho não desonra ninguém. Então, a gente não vai fazer da criança um escravo do lar. Mas a gente tem que ensinar a criança, desde muito pequena, como agir, para ela ir incorporando na sua primeira infância valores morais que vão permanecer ao longo da sua vida. No livro Nossos Filhos São Espíritos, a frase central que me marcou profundamente foi exatamente essa. Nós temos poder de educar os nossos filhos até os 7 anos. Depois não mais. Vocês se lembram de um ditado popular que diz que a gente tem que torcer o pepino enquanto ele está verdinho? É isso aí. Depois dos 7 anos, a criança já começa a ser muito independente, adquire uma autonomia de conduta que a gente não controla mais. Então, não reclamem os pais que têm filhos adolescentes rebeldes que não atendem. Procurem se lembrar do que vocês fizeram na infância deles. A infância é o período em que os pais têm o dever, a obrigação, a tarefa de semear, porque o terreno ainda é bom. Então, quando eu penso em Jesus, em Evangelho, nessa boa nova, que boa nova eu estou trazendo para dentro da minha casa? Qual é a minha participação no meu grupo familiar, em que eu estou trazendo aos membros da minha família alguma coisa de bom, alguma coisa de útil, alguma coisa de produtivo? Porque isso será contado. E contado muito mais pesadamente aquilo que a gente faz de errado. Porque o que nós fazemos, o que nós colhemos, é obrigatório. A nossa colheita foi livre, então nós temos que colher aquilo que foi semeado, não é? A nossa semeadura foi livre. A colheita é obrigatória. Então, o Evangelho de Jesus dentro de nós tem essa função de trazer para a nossa vida e para a vida de quem nos cerca boa nova. Uma mensagem boa, uma mensagem positiva, que é isso que eu gostaria que todo mundo levasse para casa hoje. O espírito cheio de boas mensagens, de boas novas, de propostas de mudança e principalmente de força de vontade para poder mudar. Então eu deixo para vocês a imagem de Jesus já pequenininho, trabalhando, para lembrar a gente que desde muito cedo nós devemos trabalhar. Jesus, que nos abençoe sempre. Agradeço profundamente a paciência de vocês em me ouvir.